Como entender a cabeça dos autores bíblicos? Quando você entender como pensavam os 40 autores bíblicos, aproximadamente 40, pode ser um pouco mais, você vai entender com autoridade a palavra de Deus. E essa é uma das dicas mais importantes que eu posso passar para você nesses vídeos curtos que eu estou fazendo, para você que está chegando, querendo conhecer mais a minha vida, o meu ministério, como a gente pensa e por que os nossos cursos têm chegado tanta gente. No dia de hoje a gente chegou a 29 mil estudantes ali que estão entrando online em menos ou aproximadamente 2 anos de cursos online. Se você está chegando, prazer, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e dou aula de interpretação bíblica hermenêutica desde 2005. E eu quero passar para vocês aqui 4 pontos importantes para você entender o jeito que se pensavam os autores bíblicos que viveram na antiguidade, mais no Antigo Testamento, que influenciam muito o Novo Testamento ali, aqueles autores da antiguidade, como pensava Moisés, como pensavam os profetas, os reis e todo mundo que escreveu ali a Bíblia hebraica e o Novo Testamento. E quando você entender a cosmovisão deles, como eles pensavam, você vai entender com muito mais facilidade o texto bíblico. A gente vai partir de um princípio que pouca gente fala, é que a maioria do texto no Antigo Testamento se passou por transmissão oral, ou seja, antes de escreverem todos o texto, passou de geração em geração de forma oral, e não é como um telefone sem fio, que um fala, o outro fala outra coisa. É como a grande maioria não sabia escrever e nem ler, então se tinha uma memória muito privilegiada essas nações, né? E o povo hebreu também era essa nação, até chegar à escrita, aí sim eles começaram a fazer os seus textos de forma escrita, e aí começou a se fazer cópias, mas demorava bastante tempo e a maioria não sabia ler, então se passava de pai para filho. A gente vai ver várias recomendações de Moisés para que se fale em alta voz as alianças que Deus fez e como chegou até Moisés, todo Gênesis, e isso foi tão importante para que de forma de transmissão oral chegasse ali, e isso influenciou todo o pensamento hebreu e toda a Bíblia. Primeiro princípio que desenvolve depois dessas transmissões orais é que eles decoravam as suas histórias e a palavra de Deus de forma cantada. Eles cantavam muito. E isso eles cantavam porque quando você, já reparou que quando você canta, você decora longos trechos? Se eu pedir para você decorar uma página da Bíblia, um capítulo da Bíblia, você vai demorar um tanto. Mas graças a muitos músicos que compõem letras da Bíblia, eu sei assim salmos, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto esquadrilhas no meu andar. E eu sei muito porque eu sei canções sobre esses trechos. Então quando você canta, fica muito mais fácil decorar, e era assim uma das metodologias que eles faziam para se lembrar a Bíblia até chegar nos autores que escreveram ali o texto bíblico. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a estrutura do texto é poética. Isso vai te ajudar muito. Às vezes alguns alunos me perguntam: Marcos, Gênesis 1, 2 e 3 é poético ou é literal? Ué, é uma narrativa que está contando uma história, mas com estrutura poética. Não tem como tirar uma coisa da outra. Por que é uma estrutura poética ali? E se você pegar, por exemplo, Gênesis 1, ele está todo, por exemplo, ele tem as palavras contadas no primeiro versículo, tem 7 palavras, no segundo tem 2 vezes 7, lá no final tem 7 vezes 7. Então é uma coisa assim, muito bem estruturada, e ali tem uma estrutura poética grande, porque se passou por gerações e gerações se cantando aquilo, e aquilo foi muito bem pensado, estruturado. Então isso é um jeito que os autores bíblicos pensam, assim que eles fazem, eles vão sempre cantar, e a maioria dos textos, não só os textos poéticos, Salmo é uma poesia, mas até os textos narrativos ou os textos proféticos, várias vezes têm estruturas poéticas. Quanto mais cedo você entender isso, porque vieram de uma cultura de transmissão oral, mais fácil você vai entender o Antigo Testamento e até mesmo o Novo. Segundo passo que é importante para você entender como os autores bíblicos pensavam, por que se transmitia oralmente e por que tinha sempre poesia por trás ali, se cantava muito. Eles têm uma linguagem indireta, não é uma linguagem direta, não é papo reto. Até as narrativas que você vai ver em Gênesis, por exemplo,
ela tem uma linguagem não direta, que ela dá como se fosse um rodeio. Sabe quando um patrão, o seu patrão vai te demitir e ele começa a elogiar você ali, vai elogiando e você vai falando, tá elogiando demais, vai logo ao assunto, né? Papo reto, você vai me demitir? Ele vai te demitir. E não quer dizer que todo o elogio que ele fez antes não seja verdadeiro. E é mais ou menos isso que os autores bíblicos fazem quando vai fazer uma narrativa. Eles colocam os princípios que eles querem ensinar para você sem ser de forma explícita. Por isso que, por exemplo, todos os autores, todos os casamentos dos patriarcas são casamentos perturbados e ruins, que vão piorando ali cada vez mais. Por exemplo, você tem Abraão com problemas no casamento com Sara ali, oferecendo para o faraó, aí ela oferece uma concubina para Abraão, para seguir a promessa. Depois, Isaac vai ter problema também, vai oferecer a esposa para um rei. E depois, Jacó é o pior, porque ele vai casar já com duas pessoas sendo enganadas. E aí as duas vão oferecer concubinas e vai desembocar numa desgraça onde irmãos querem matar irmãos, assim como Caim e Abel. Então, ali é uma linguagem direta mostrando que o casamento com muitas mulheres foi feito de forma errada, mas não fala de forma direta. Jesus também fala muito em parábolas. E quando os apóstolos, os discípulos perguntaram por que você fala em parábolas, em vez dele falar, porque a gente pensava assim, fala em parábolas para facilitar, para vocês entenderem mais fácil. Não, ele fala, eu falo em parábolas para alguns não entenderem e outros entenderem, os humildes entenderem. Quem está ali com fé em Jesus, ele vai entender, mas aqueles arrogantes, os religiosos, não entendiam e Jesus fez por querer. A linguagem direta é uma linguagem que convoca você, muito mais igual à poesia, a meditar. Então, todo o texto bíblico é um convite, você não entende ele numa leitura. É um texto para você, como se fosse ruminar, entender cada vez mais e meditar e ler várias vezes. Essa é a segunda característica do jeito que os autores bíblicos pensavam. A terceira forma que os autores bíblicos pensavam é a estrutura repetida de narrativas. Porque eles contavam várias histórias diferentes e cantavam várias histórias, eles usavam novas histórias em velhas estruturas. Vou dar um exemplo para você entender. Eu tenho um filho novo e toda noite eles pedem para eu contar uma história nova para eles. E eu vou lá contar uma história nova para eles toda noite. E é muito interessante essas histórias porque chegou uma hora que eu não tinha mais criatividade assim para fazer histórias diferentes. Então eu mudava os nomes, usava a mesma estrutura da noite anterior, mas contava uma nova história com novos personagens e tudo mais. Mas eu usava a mesma estrutura e meu filho começou a entender e às vezes ele descobriu o final porque era muito parecida a estrutura. É mais ou menos isso. Os autores bíblicos, eles contavam novas histórias nas estruturas antigas para fazer um paralelo de repetição inteligente e para você entender que eles estão ampliando o significado da história anterior. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia começa falando de um casal que vai ser abençoado, que tem a imagem de Deus e que com essa bênção toda a sua descendência vai abençoar o mundo. E Deus dá essa bênção para Adão e Eva e eles têm que tomar decisões certas para que a bênção de Deus, a imagem e semelhança que é o reinado, a governância, o sacerdote que eles têm como casal, fosse para todo mundo, eles falharam. Lá no capítulo 12 de Gênesis é a mesma história. Deus escolhe um casal, que é Abraão e Sarai, que esse casal, ele vai receber essa bênção, eles têm que tomar uma decisão que é sair da sua parentela, que é ali na Babilônia, e começar uma nova jornada que, da descendência deles, na promessa, Deus vai abençoar todas as nações, mas logo no capítulo 12, Abraão oferece a Sara para o faraó ali e já mostra que ele errou, e depois Sara, assim como Eva, olha a sua concubina, vê que ela pode dar um fruto e oferece para o seu marido, assim como Eva fez para Adão, oferece Agar e Abraão ele vai, transa com aquela concubina e dá Ismael, e toda essa trama aqui Deus não aprova, apesar de defender Ismael, proteger Agar, porque ali é a vítima da história, mas ali Deus vai mostrar que aquele segundo casal, olha só, é a mesma história ali, eles usam palavras muito parecidas, e vai mostrar que aquele segundo casal falhou como o primeiro e todos os casais que vão vir falhou até a vinda de Jesus, que não vai falhar. Então estão percebendo que a terceira característica que os autores bíblicos pensavam é contar novas histórias que aconteceu, mas na estrutura antiga, e dessa forma ele vai ampliando o significado. Você sabe que João faz muito isso em Apocalipse. Ele primeiro vai falar sobre
as trombetas de guerra, né? Então são 7 trombetas. Depois ele repete a história com 7 selos, que eram os vereditos de um rei, de um juiz final. Depois ele tem os 7 cálices que são transbordados. E se você quiser entender a história como uma sequência, você vai entender errado, porque são as mesmas histórias, 7, 7, 7, só que cada vez ampliando mais a história no seu significado, porque esse era o costume dos autores bíblicos. Então, várias vezes, os autores bíblicos vão repetir histórias para ampliar e mostrar. Isso é muito comum, eu posso dar dezenas de exemplos e eu vou fazer isso, te falo no final desse vídeo. E o último que eu acho que é importante é fagulhas de citações. Por quê? Como as pessoas conheciam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo, mais ainda porque eles falavam muito, eles conheciam os profetas, conheciam os escritos, como eles conheciam de cor, quando tem uma citação, principalmente no Novo Testamento, no Antigo também tem muita citação da Torá, né, dos 5 primeiros livros. A citação é uma fagulha para puxar um rolo de fio que já está implícito na cabeça de quem está ouvindo. Vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou falando, porque é maravilhoso quando você entende isso. Olha só, é mais ou menos assim, sabe quando você vai na igreja, não tem nenhum instrumento, e alguém fala, irmã, puxa o hino tal. E aí a irmã, ela vai no tom e ela puxa o hino, você nem lembra como é que começa o hino, e ela puxa, Deus dos antigos. Aí toda a igreja pega essa citação que é Deus dos antigos e continua a música, que parece que vira uma chave e você lembra toda a música. Cuja forte mão. E aí a igreja canta junto. É isso que é a citação em um povo de transmissão oral. Então, geralmente, a gente que veio muitos anos depois, a gente pega uma citação e acha que aquela citação contém o que o autor está querendo dizer. Quando, por exemplo, Paulo vai citar em Romanos o texto de Abacuque, o justo viverá pela fé, a gente acha que é aquele textinho, mas não. Paulo está trazendo o livro todo. Quando ele faz aquele trecho, é a parte principal do livro que ele está querendo ressaltar, mas você tem que entender o contexto todo de Abacuque, e assim todos os autores. Jesus, quando ele cita alguém, ele não está citando apenas aquele trecho, é uma fagulha, como uma música que ele começa, e que, como todos sabiam de cor o texto, eles já traziam à tona todo o texto que eles estavam querendo dizer, e para nós que não conhecemos o texto de cor, que não viemos de tradição de transmissão oral, nós devemos ler o texto todo e não só o trechinho. Esse é um grande erro que as pessoas fazem porque não conhecem a cabeça do autor bíblico. Essas 4 características que veio da transmissão oral, que os textos têm estrutura poética porque são cantados. A linguagem não direta, indireta, então você tem que ler o texto todo e entender o que está por trás do texto ali. E essa linguagem direta, mais uma coisa interessante, já que a gente já estourou o tempo desse vídeo, se você está aqui é porque você está muito interessado. Linguagem direta, você vai ver os nomes tendo significados a mais, você vai ver os números tendo significados, os locais também ganhando um novo local, usando a Babilônia como lugar do inferno, usando Roma como lugar do inferno, Jerusalém, Monte Sinai, o Monte do Senhor, e você vai ver várias vezes isso, ou uma narrativa parando com uma música. Essa música é algo que está dizendo um spoiler da linguagem indireta ali, né? Terceiro, estruturas sendo repetidas para amplificar e ampliar o significado. E quarto, cada citação é uma fagulha para você puxar toda uma linha e entender todo um texto, ok? Se você fizer essas 4 coisas, você vai entender a cabeça do autor. Não é tão simples para fazer num vídeo rápido, pensei que eu ia conseguir fazer em 10 minutos, não consegui. Mas o mais importante é você entender isso, e eu vou fazer uma imersão aonde eu vou explicar a base disso que eu estou falando, como você pode chegar a entender tudo isso e você ler a Bíblia com autoridade em 40 dias. Essa imersão, você pode se inscrever agora de graça no link desse vídeo. Ela vai acontecer em uma semana, são aulas ali que eu vou trazer para você, e eu garanto para você que depois dessa semana sua cabeça vai abrir e você vai saber o caminho direitinho, como entender a palavra de Deus com autoridade. Curta esse vídeo para mais vídeos como esse, assina o canal se você é novo aqui e vem comigo, a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!